Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. No começo da primeira viagem missionária, apóstolo Paulo e Barnabé têm um pequeno desentendimento a respeito do sobrinho de Barnabé, de nome João Marcos. Esse João Marcos é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, que não se sabe exatamente o motivo, talvez por ser novo, talvez por saudades da família, não sabemos exatamente, ele tenha desistido no começo da viagem e voltado para trás. Esse desentendimento fez com que Barnabé e Paulo, mais para frente, tomassem rumos diferentes nas viagens missionárias. Mas não podemos entender que João Marcos ficou, vamos dizer, inimigo do apóstolo Paulo, de maneira alguma. Nós vemos ao longo do ministério do apóstolo Paulo, principalmente no final, a importância de Marcos. Em Colossenses, na primeira prisão do apóstolo em Roma, ele fala que João Marcos estava com ele, dando apoio, estava preso voluntariamente ali para ajudar o apóstolo Paulo no que fosse necessário, na escrita de uma carta, em levar alguma correspondência ou qualquer outra coisa que o apóstolo precisasse. Lembrando que esta prisão era domiciliar e ele recebia visitas constantemente. E na segunda prisão em Roma, já no final da sua vida, ele escreve a Timóteo dizendo para enviar João Marcos para que pudesse ajudá-lo, apoiá-lo, seria muito útil no ministério. Então nós vemos que Paulo teve uma ligação muito grande com Marcos, muito íntima, muito próxima no trabalho missionário. Portanto, não houve nenhuma inimizade, nenhum problema, apenas diferenças de opiniões que trouxeram essa oportunidade de caminhos diferentes missionários. O apóstolo Barnabé fazendo o trabalho em Chipre e Paulo levando o evangelho para o restante do mundo conhecido na época, como conhecemos por suas viagens. Então, a lição para a gente muito importante aqui não se apegar a pequenos problemas ou desentendimentos, separar o ato das pessoas. Marcos foi extremamente útil para o reino. Ele escreveu um evangelho, ele foi um missionário e foi apoiador de missionário. Portanto, muito importante na obra missionária, e temos esse legado e esse registro deste grande servo de Deus. Além disso, na sua casa havia uma igreja. Ele, sua mãe, Paulo escreve isso em Romanos, lá no capítulo 16. Ele e sua mãe acolhiam em casa uma igreja, portanto, de extrema importância dentro do reino de Deus. Então nós aprendemos que não podemos ficar levando essas picuinhas, essas diferenças para a nossa vida pessoal e acabar atrapalhando o reino de Deus. Perdoar, relevar, conviver com pessoas que pensam diferente é muito importante, é fundamental para que o reino de Deus se desenvolva e progrida. Não podemos de maneira alguma pensar que a nossa opinião sempre é a mais correta e a mais certa. A Bíblia é a verdade. O restante são opiniões e nós precisamos caminhar com relação a elas, entendendo que há pensamentos diferentes. Barnabé e Marcos tinham um pensamento, não sabemos exatamente o motivo dessa divisão. Paulo tinha outro motivo e, de qualquer maneira, o ministério continuou, o evangelho continuou sendo pregado, a amizade continuou, o apoio missionário continuou, não há diferença, não há problema nenhum. Portanto, aprendamos a lição da palavra de Deus, relevar as pequenas coisas, entender que o reino é maior do que a nossa opinião pessoal. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, porque o Senhor tem nos amado e perdoado como somos, imperfeitos, falhos, pecadores. Queremos andar na tua presença e fazer o que é melhor, mas agradecemos pela tua graça e misericórdia. Obrigado por esses exemplos que a palavra de Deus nos coloca e revela. Assim entendemos que as pequenas divergências de opiniões não podem prejudicar o reino do Senhor, não podem prejudicar a propagação da palavra, a expansão do reino. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de maneira amigável, amável, cordial, fraterna com nossos irmãos, entendendo, ó Pai, que há diferenças de pensamentos, que há diferenças até de algumas interpretações, há religiões boas, verdadeiras, denominações sérias, que precisam ser tratadas com amor e carinho. Evidentemente, precisamos rechaçar e desprezar aquilo que é contrário à tua palavra,
mas amamos os nossos irmãos, mesmo que pensem diferente. Queremos andar nos teus caminhos. Por favor, Pai, nos ajude, porque só o Senhor pode fazer com que sejamos um em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram, ipb.utinga.